Cheguei! Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é dia da gente conversar com essa galerinha do pão de queijo. A galerinha do pão de queijo, cafezinho com leite, o pingado com pão de queijo. Prof, mas eu sou de outro estado e vou fazer esse concurso. Não interessa, mas vai vir para a terra do pão de queijo, né? Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula incrível sobre redação. Hoje nós vamos falar sobre esse certame, Câmara Municipal de Belo Horizonte, tá? Instituto Consulplan. Então nós vamos falar com relação à banca, vamos falar acerca de estruturação desse tipo textual. Então a banca cobrou ali uma redação 35 linhas, né? Na verdade ela tá pedindo ali as 35 linhas. É importante que a gente se atente ao número máximo de linhas, né? Para que a gente consiga aprofundar mais o tema, demonstrar conhecimento, senso crítico, argumentar mais, né? Ser mais persuasivo. Então eu vou detalhar tudo que fala, né, tudo que a gente precisa saber acerca do tipo textual dissertativo argumentativo, sobre a banca. Essa vai ser a aula introdutória do nosso curso, tá? Então, se você não tá com muito tempo, tava sapeando aí o YouTube, esbarrou na aula da prof, opa, quero assistir essa aula aqui porque eu quero fazer esse certame, né? O edital foi publicado com um tempo hábil para quem quer aprender do zero, aprender a escrever um bom texto dissertativo argumentativo. Então essa aula é para você, mas é uma aula bem completa, então se você não vai ter tempo agora, salve e assista novamente quando tiver disponibilidade para ficar bem tranquilo e fazer várias anotações, porque eu vou passar conteúdos riquíssimo para vocês, tá? Para a gente conseguir a tão sonhada nota máxima. E se de tudo der errado, 90, 85%, a gente já tem uma nota bem competitiva aí nesse certame, beleza? Então vamos lá, vamos detalhar aqui qual é o assunto, né? Já que eu falei um pouco sobre, mas vamos detalhar. Então, o assunto de hoje é o concurso da Câmara Municipal de BH, que abordaremos hoje, prof, acerca desse certame. Lógico, tá, gente? Vou falar sobre prova discursiva, né? A prof é especialista nesse assunto. Então, nós vamos falar sobre a banca Consulplan, né, as características dela, vou falar um pouco da minha experiência com a banca, critérios de avaliação da prova discursiva. Obviamente é importantíssimo a gente saber, né, tudo que o corretor vai avaliar, tudo que ele vai procurar no nosso texto para que a gente consiga entregar aquilo que ele procura e sermos bem avaliados, tá? Cronograma de estudos, lógico, toda aula introdutória fala acerca de cronograma de estudos, então tem aluno que já tá cansado, careca de saber, acho que sabe falar a aula aqui para mim, de frente para trás, de trás para frente, acerca de cronograma de estudos. Mas tem gente que vai assistir aqui pela primeira vez, né? Então eu sempre gosto de falar, porque como eu falei, essa aula é a aula introdutória do curso, então ela vai para a plataforma para os alunos que estão iniciando aí comigo essa caminhada. Vou falar um pouco também do curso, obviamente, tá, gente? Como que vai funcionar essa mentoria, esse detalhamento das correções de vocês. Vou falar acerca do nosso trabalho individual, né? Que é praticamente uma aula particular, então vou detalhar aqui um pouco. E, obviamente, o mais importante, qual é a característica do texto dissertativo, como que funciona essa estrutura, como que eu vou desenvolver meu texto, prof, me fala, me ajuda aí, né? Então, vamos lá, porque daqui a pouco, vocês aí, ó, que estão vindo de outros estados, vão estar falando, ai, não, fez calor demais ontem, você viu, nu, que calor. Vão estar falando assim, tá? Você viu ontem, nossa, caiu um toró. Até parece, né, gente, que eu preciso forçar, né? Meu sotaque já é tão carregadinho, então simbora, né? Que daqui a pouco você vai estar conversando assim também, eu tenho certeza. Quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu trabalhei 2 anos no Rio de Janeiro, quando eu era da área comercial, eu era supervisora em uma loja lá, e eu comecei, gente, a puxar um pouquinho o sotaque aí dos carioca, tá? E eu acho tão bonitinho o sotaque deles, eu comecei a falar um pouquinho, aí depois perdi, né? Lógico. Banca, Instituto Consulplan,
a data da nossa prova, tá vendo? A gente tem um tempo aí excelente pra gente estudar, dá pra cumprir esse cronograma de estudos que eu vou passar pra vocês. Quem tá no nível iniciante, né, tranquilamente, dá pra desenvolver com calma, tá? Então não deixa de fazer um certame, porque tem redação, gente. Eu fico tão chateada quando eu vejo o aluno falando, ah, prof, eu deixei de fazer tal concurso uma vez, outro concurso eu fui reprovado por causa de redação, eu não quero que isso aconteça mais. Vagas, 91 vagas, mais cadastros de reserva, nível médio superior. Eu estarei abordando somente acerca do nível superior, tá? Eu também mentorarei somente os alunos do nível superior, tá? Então, a mentoria é somente para esse nível de escolaridade, tá? Não vou trabalhar com nível superior, visto que o conteúdo da prova, o assunto, né, o tema que vai ser cobrado ali, uma particularidade do cargo, tá? Lógico que você tem que saber estruturar, lógico que você tem que fazer o atendimento à norma culta, né, bem feito, escrever muito bem, só que o principal é o conteúdo técnico, então é importante que você tenha alguém para te auxiliar com relação ao conteúdo técnico, que é o mais importante, e caso você necessite somente de correções acerca de estrutura e atendimento à norma culta, como você organizar ali as ideias do conhecimento que você tem, aí sim farei somente correções, tá? Mas mentoria somente para nível médio, perfeito? Um salário muito bom para esse nível de escolaridade, né? E o cargo que eu vou trabalhar com vocês será o técnico legislativo, perfeito? Seguimos. Então aqui, gente, é a forma como a banca vai avaliar, tá? São os critérios de correção. Quando a gente analisa os critérios de correção da banca, a gente já conhece um pouco aí das suas características, né? Instituto Consulplan não é uma banca que coloca temas de difícil entendimento, de difícil interpretação, como o FCC, por exemplo, né? Tem aquela linguagem mais sociológica, mais filosófica. É uma banca, lógico, tá, gente? Tá avaliando a capacidade de interpretação como qualquer prova discursiva, né? Obviamente, a banca está avaliando ali essa capacidade do candidato, mas não é muito difícil de interpretar. Obviamente, você vai aprender no curso, né? Analisar qual é o assunto, né? Sobre o que nós vamos escrever, qual é o recorte, ou seja, como a banca está delimitando aquele tema, afunilando o que ela quer saber sobre aquele assunto, né? Porque muitas vezes nós, professores, falamos, nossa, eu acertei o tema da redação, né? Muitos professores falam, eu também falo, nossa, acertei, vocês viram? Gente, acertei o tema da redação. A gente não acerta em si o tema, nós acertamos o assunto, mas se você abordar somente o assunto e não se atentar ao recorte, a sua nota não vai ser legal, não vai ter uma nota competitiva, porque a banca ela tem como fazer o recorte daquilo que ela quer saber, ela não vai te deixar livre, leve e solto para falar o que você quiser, tá? Não deixa o assunto tão amplo, então ela faz ali um funil com relação ao assunto cobrado, tá? Então muitas vezes a gente fala acertei o tema, mas na verdade a gente acerta o assunto da redação. A frase temática é praticamente impossível a gente acertar, né? Então vamos lá, o que a gente sabe sobre o Instituto Consulplan? É uma banca que valoriza muito o atendimento à norma culta. Tá? Então, aquele aluno que escreve bem, ele é muito valorizado pela banca. Gente, ela cobra, né, para vocês verem aqui que eu vou mostrar para vocês a tabela, ela está descontando 0,5 por erro. Gente, isso é muita coisa, é meio ponto por erro, tá? Então, vamos aqui na tabela para vocês verem aqui junto comigo, ó. Aqui, morfossintaxe vale 20. E a pontuação vale 20, pontuação e ortografia. Ou seja, só atendimento à norma culta, ó, gente, o que a prof tá fazendo aqui, né? Só atendimento à norma culta vale 40 pontos, tá? Os outros critérios, cada um vale 30, ou seja, ela tá valorizando o candidato que escreve muito bem, tá? O atendimento à norma culta aqui. Então, por exemplo, né, vamos analisar aqui, se eu tiver 20 erros, eu perco 10 pontos. Gente, 20 erros em uma redação de 30 linhas é muito comum, tá? É mais comum do que vocês imaginam. 20 erros dá para encontrar, assim,
em 80% das redações de alunos que não têm muito hábito de escrever, né, gente? Obviamente que não estão treinando maravilhosamente bem, né? Então, assim, vamos ter que nos atentar muito à escrita. Então, por isso que eu falo a vocês, gente, é imprescindível escrever no mínimo uma redação por semana, desde a publicação do edital. Tá? Lógico, gente, enviar para correção, né? Um professor especialista fazer a correção ali para você, tá? Então, marcar os erros, igual eu sempre falo com os meus alunos, quando a quantidade de erros está excessiva, eu oriento a eles, eu sugiro que reescreva o texto. Professora, escrever já é um saco, imagina reescrever. Preciso, gente, é necessário, tá? Isso aqui é para evolução de vocês. Tem realmente detalhes ali na nossa preparação, né, nos nossos estudos, que não são tão legais de serem feitos, né? A gente não estuda só o que a gente gosta, a gente não faz só o que a gente gosta. Então, é necessário que vocês façam. Então, toda a orientação eu vou dando para vocês de forma individual, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Tem as aulas hospedadas na plataforma, vocês vão assisti-las, podem assistir na ordem que elas estão lá, tá? E aí, conforme vocês forem enviando as redações de vocês, eu vou orientando. Olha, fulano, introdução sua não tá legal. Os parágrafos de desenvolvimento tem alguns ajustezinhos aqui que eu vou te explicar quais são, mas a introdução, assista a aula novamente, tá? Observe a quantidade de períodos. A gente tem ali, cada período ele tem uma função dentro daquele parágrafo e cada parágrafo tem uma função dentro do texto. Então é necessário que antes de qualquer coisa vocês saibam a teoria. É imprescindível saber a teoria, tá? A professora tem que saber toda a teoria antes de praticar? Não, gente, vamos caminhando junto. Assistiu a aula de introdução, já tem uma noção sobre desenvolvimento? Já entregue uma redação para correção, tá? Aguarde a correção. Enquanto a correção está sendo feita, porque demora até 3 dias úteis para eu entregar o feedback para vocês, vocês vão assistindo a aula de desenvolvimento. Nossa, eu acho que o que eu fiz ali na redação que eu entreguei para a prof não era bem assim. Você mesmo vai se ajustando. Você começa a ter esse conhecimento, adquirir conhecimento e você mesmo sabe se policiar. Isso é muito bom quando a gente está aprendendo algo, entende? Então eu quero que vocês façam dessa forma. Não fique esperando assistir todas as aulas. O meu conteúdo ele é bem enxuto, é bem direto ao ponto mesmo, as aulas são bem objetivas, né, bem separadinhas também, mas vocês podem ir caminhando e assistindo as aulas juntos. Provavelmente algumas aulas vocês terão que assistir mais de uma vez, tá? Então, a gente sabe que a banca, ela não tem esse problema com relação à interpretação. Eu quero voltar aqui, tá, gente, falar com vocês acerca de temas também, tá? Pra gente conversar sobre o perfil da banca com relação a temas, tá? Mas é bem tranquilo, o assunto é atualidades, não tem como a gente correr muito não, tá? Estudar por eixo temático, perfeito? Coesão e coerência vai valer 30 pontos, então a banca divide da seguinte forma, né? Ruim vai ser de 0 a 7, regular de 7 a 14, de 14 a 21, bom, e a gente tem que ficar, obviamente, aqui dentro, né? Muito bom. Então, coesão e coerência, a banca está analisando a organização adequada de parágrafos, continuidade e progressão de ideias, uso apropriado de articuladores, né, que são os nossos conectivos, que são os termos anafóricos, tá? Essa organização da estrutura, a progressão lógica das ideias. Então, ali no desenvolvimento, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é apresentar o assunto do parágrafo. Sobre o que eu vou falar ali? Depois eu já começo argumentando ou trago uma fundamentação, tá? Dependendo de como vocês desenvolvem, se a gente vai trabalhar juntos, dá para inverter essa ordem, não tem problema, não vai atrapalhar a progressão. Mas, por exemplo, eu não posso começar um parágrafo de desenvolvimento já com a Constituição Federal, artigo 225, fala acerca do meio ambiente. Tá, meu filho, beleza, eu vi que você sabe o que está na Constituição Federal, tá, mas é sobre o que esse parágrafo? Qual é o argumento aqui? Entendeu? Então, isso aí a banca está analisando, tá? Essa questão da continuidade, da progressão, do encadeamento lógico das ideias, tá? Que a gente chama. E aqui o critério que avalia a argumentação e informatividade dentro do tema proposto. Então, originalidade, né? Ou seja, nada de esqueletinhos, viu, meus queridos? Nada de esqueletinhos, nós vamos aprender a escrever. Gente, redação não é um bicho de 7 cabeças como vocês pensam, tá? A redação também não é criação, inspiração. Nossa, hoje eu acordei muito inspirada. Vou sentar aqui na minha varandinha,
olhando as árvores, escutando o barulho dos pássaros, e aí eu vou conseguir escrever um texto fantástico. Não é, tá? É técnica, é técnica. Eu vou ensinar vocês a escrever redação por frases. Quantas frases eu tenho na introdução? 3. O que eu tenho que escrever em cada uma delas? Lógico que, gente, o que direciona vocês é a frase temática. Então, é por meio da frase temática que nós vamos saber o que escrever em cada frase. Mas a redação ela é montada por frase. A gente não pega um papel em branco e fala o que eu vou escrever aqui. Não. O primeiro, contextualizar o tema. O assunto é sobre o quê? É sobre feminicídio. Então, feminicídio, qual conhecimento pode ser aplicado com relação ao feminicídio? Lei Maria da Penha. Então, vou iniciar falando sobre a Lei Maria da Penha. O que quer saber sobre o feminicídio? Os desafios para erradicar o feminicídio. Tá? Então, essa vai ter que ser a minha tese, apresentar os desafios. Né? Leis mais severas, aplicabilidade das leis, né? Mais seriedade nas denúncias. Entende? É o que tem que ser feito, tá, gente? Os desafios é aquilo que não está sendo feito. Falta seriedade nas denúncias, tá? Desafio é o que não está feito, é o que está atrapalhando, é o que está impedindo, né? Então, ali eu vou começar a relatar qual que é a minha tese. Então, tudo, gente, é montadinho de acordo com o conhecimento da estrutura. Por isso que sem conhecimento da estrutura é impossível você escrever um bom texto, tá? Então, a gente vai aprender a fazer isso juntos. Beleza, originalidade, suficiência, correção, relevância, propriedade das informações, tá? Então, tudo aqui tem a ver com o tema, tá? Se você tá abordando os recortes, a propriedade das informações, se realmente as informações que você está citando ali são verídicas, tá? Porque a argumentação, gente, ela não pode ser baseada em senso comum, tá? Então, vocês vão aprender lá na plataforma, tem aulas bem detalhadas sobre isso, que na introdução você tem que iniciar, como eu falei, dei o exemplo aqui da Lei Maria da Penha, né, que é algo de conhecimento geral, que vai ser colocado ali no texto para transmitir conhecimento e com isso você transmite credibilidade acerca da argumentação que você está fazendo ali, correto? Então a argumentação ela não pode ser baseada só no seu senso crítico. O seu senso crítico é o mais importante. E aí você vai trazer a informação, o conhecimento para transmitir credibilidade. Poxa, o cara sabe o que ele está falando. Né? Se ele está apresentando aqui os desafios do feminicídio, ele está falando comigo que existe a Lei Maria da Penha, até tal ano isso não está sendo aplicado, né? Ela foi criada para resolver essa questão da violência contra a mulher, mas não está resolvendo, tá? E aí depois ela apresenta um argumento de autoridade do assunto, depois ela vai apresentar uma notícia. Cara, é uma pessoa completamente inteirada no assunto, o que ela está falando tem total credibilidade. Vocês entendem? Então, para isso, gente, vocês precisam montar um material, eixo temático, racismo, que eu posso citar caso o assunto da minha redação seja racismo. Eu tenho um filme que eu assisti sobre, eu tenho um documentário, eu tenho um livro que eu li, eu tenho um argumento de autoridade. Argumento de autoridade é muito bom, gente, como coringa, tá? Tem alguns que a gente usa em praticamente todos os temas, é bom tê-los na mente, tá? Para usar na redação ali por emergência, porque tem assuntos que eles são bem difíceis de fundamentar, isso até para pessoas que estão aí habilitadas, né, já fazem redação, já têm o hábito de escrever há muito tempo, tá? E a gente tem uma dificuldade grande em determinados assuntos. Então, você tem que ter ali um caderno dividido por eixo temático. Eu tenho um material montado, tá, gente, que eu vou deixar aqui para vocês na descrição, que é o nosso guia de atualidades, tá? Os alunos que fecharam os pacotes com até 10 correções, eles vão ganhar, tá? Porém, os alunos que fecharem o pacote com 6 correções, eles não têm acesso a esse e-book. Então, ele é vendido separadamente, tá? Ele é atualizado 2 vezes por ano. Então, eu vou deixar aqui o link para vocês. Se vocês não quiserem adquirir, não tem problema nenhum, mas vocês precisam montar esse material. Eu montei esse material para vocês por vários pedidos e solicitações de alunos e seguidores lá do Instagram, tá? Que realmente trabalhoso, gente. Para vocês terem uma ideia, eu demorei 1 ano para montar ele, né? Fui fazendo, lógico, no meu tempo, quando eu estava bem tranquila com relação ao trabalho, nos finais de semana, mas dá trabalho mesmo. Porém, é um material que você usa depois
para todos os concursos em que forem cobrados textos dissertativos argumentativos, beleza? Então eu preciso ter informatividade no meu texto, é uma banca que preza muito por isso, tanto que tá nos critérios de correção, mais uma característica da nossa banca, tá? É necessário que tenha informatividade para que a gente consiga gabaritar aí esse tópico, esse quesito, perfeito? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né? Como será o curso, né? Vamos falar aqui sobre o curso. Então, o curso é uma mentoria individual, tá? O que é uma mentoria individual? É uma aula particular, prof? A gente vai trabalhar pelo Meet, por vídeo? Não, gente, isso é uma aula particular, o que é diferente e o que hoje, infelizmente por um lado e felizmente por outro, eu não consigo atender mais a demanda de aulas particulares, tá? Por conta da quantidade de alunos que eu tenho hoje para atender na plataforma, né? Eu não consigo um horário para isso. Mas você vai ter um acompanhamento individual por meio das redações enviadas. Então, as aulas, elas estão hospedadas na plataforma, tá? Até porque, gente, antes, quando eu não tinha a plataforma, tá? Antes de ter a plataforma, eu dava as aulas uma vez por semana ao vivo, para a turma, todos juntos, tá? Isso aí acho que uns 3 anos atrás, se a memória não me falha. E aí os alunos, eles assistiam aquela aula, tá? Em alguns momentos dava para enviar as aulas, outras vezes a gente não conseguia gravar as aulas. Então, assim, as aulas hoje ficam na plataforma para você assistirem várias vezes. Você assiste no seu tempo, não precisa de um horário específico para estar ali com a professora, tá? As dúvidas, gente, eu tiro as dúvidas de vocês têm um contato direto comigo pelo WhatsApp, tá? Então, o contato com a prof vai ser sempre pelo WhatsApp, tá? Horário comercial, de 9 às 18, em dias úteis, tá? Então, você vai enviar a sua dúvida com relação a como desenvolver determinado tema, tá? Obviamente, eu não consigo dar uma aula pelo WhatsApp, tá? Tem aluno que manda para mim, professora, eu não entendi nada da introdução. Não entendeu nada, não. Você tem que ter entendido alguma coisa. Tá, qual que é o tema que você vai fazer? É esse. Ah, então tá. Você já sabe como que vai começar? Sei. Eu não tô entendendo esse negócio aqui de importância. Ah, então não é que você não entendeu nada, você não tá sabendo interpretar a frase temática. Como eu falei, é ela que vai te direcionar. Então eu não consigo dar uma aula pelo WhatsApp, mas eu consigo tirar as suas dúvidas com relação ao que você tá com dificuldade ali em determinado ponto, perfeito? As dúvidas também que às vezes o aluno tem com relação à correção, apesar que a correção ela é muito explicativa, tá? Além de marcar ali na folha, na plataforma, eu vou marcar para vocês ali todos os erros, todos os pontos que precisam ser ajustados, tá? Tudo separadinho por cor, amarelo, coesão e coerência, vermelho, norma culta, roxo, conteúdo, verde, informatividade, então é tudo separadinho por cor, tá? E aí você vai clicar e vai ter ali o texto explicando o que está errado. Além disso, eu explico pelo WhatsApp tudo que foi marcado ali na folha de vocês por áudio. Aí eu sempre faço um acompanhamento também da redação anterior, né? Gabriela, olha, comparando com a redação anterior tinha 20 erros com relação à norma culta, tá? Divididos aqui por morfossintaxe e pontuação. Dessa vez nós temos só 8 erros, olha o tanto que você evoluiu. Não tivemos mais erros relacionados à crase, que eu pedi para você estudar, você estudou, conseguimos ajustar. Com relação à estrutura, redação passada tivemos vários problemas na conclusão e na introdução. Dessa vez está tudo tranquilo nesses 2 parágrafos. Precisamos fazer ajustes agora somente no desenvolvimento. O ajuste é tal. Então, isso é muito detalhado, tá? Então, é difícil você ter dúvida, mas às vezes acontece do aluno ver lá, professor, por que na linha 25 não ocorre crase? Aqui não tem regência tal, eu tenho que explicar, olha, não ocorre crase antes de pronome. Aí eu explico para o aluno por que ali não ocorre crase, tá? Entrou um pelo aqui no meu olho. Vamos lá. Então, os temas já vão estar lá, já estão na plataforma, tá? Os temas, eles são... obviamente, tem como vocês procurarem lá por eixo temático, tá? É na tag, vocês vão lá em tag e aí vocês vão escolher segurança pública, cidadania, né? Direito e cidadania, tecnologia, trabalho. Como eu falei para vocês, como o assunto é atualidades, a gente não sabe o que vai ser cobrado,
né? Então, nós temos que nos dividir ali por eixo temático. Então, hoje você vai fazer uma redação sobre o assunto relacionado a trabalho, amanhã você vai fazer uma redação sobre o assunto relacionado à segurança pública, depois questões sociais, tá? Que é a maior quantidade também é o que a banca mais gosta de cobrar, e aí você vai dividindo ali por eixo temático, tá? Não tem problema ter um tema lá na plataforma que não está marcado lá o modo de correção com o Suplan, tá? Porque, gente, muitas vezes o modo de correção ele é escolhido de forma aleatória. Tem muitos alunos que entram na plataforma ali antes do edital ser publicado, às vezes sabe que o concurso ele vai existir, né? Vai ter vagas ali para determinada instituição, mas ele não sabe ainda quem vai ser a banca, quando vai ser contratado. Então eu tenho vários alunos que iniciam na plataforma assim, tá? Então o modo de correção ele fica lá de forma aleatória. Então você pode escolher qualquer redação que vai ser corrigida ali dentro dos critérios do seu edital. Não se preocupe com isso, tá? Que mais temos que falar? Falei do suporte já, né? As aulas são todas relacionadas ao texto dissertativo argumentativo, tá? No caso do cargo de técnico, não tem nenhuma particularidade, tá? O Instituto Consuplan não tem nenhuma particularidade com relação ao desenvolvimento, não exige nada específico relacionado ao tipo textual, por exemplo, como o FCC, que existe uma linguagem mais filosófica, mais sociológica, né? Então a gente tem que se atentar a esse detalhe, a forma de montar o tema dela também é bem específica, é uma banca que exige muito da capacidade do candidato, tá? Então é diferente dessa banca nossa, então não tem nenhuma particularidade, são aulas acerca do tipo textual dissertativo argumentativo para concursos. Quero deixar bem claro que isso não é redação para o Enem. Então, não é a mesma coisa, tá? Professora, mas o Enem também é um texto dissertativo argumentativo, mas o que está sendo avaliado lá, a forma que você vai desenvolver o texto é diferente, tá? De concurso. A correção, lógico, de acordo com o critério da banca, tá? Não é IBFC, a nossa banca Consuplan. Pacotes, como eu falei, eu tenho com 6 e com 10 correções, tá? Porém, gente, com 10 correções é somente com prazo hábil, tá? Por quê? Porque a galera entra, gente, nos 48 do segundo tempo, faltando um mês e meio para a prova, né? A maioria deixa para a última hora, depois se descabela, né? Não sei, brasileiro tem essa mania, não adianta, né? A cultura, a gente não tem como mexer, né? Então, muita gente entra aí, faltando um mês e meio, que é 10 redações corrigidas. Não tem como, tá? Não dá para fazer. Por quê, gente? Porque as turmas já estão cheias. Aí o aluno ele vai enviar o quê? 2, 3 redações por semana para ele conseguir ali gastar todos os créditos que ele contratou, né? Então eu não vou conseguir corrigir, tá? Porque aí você manda 3, o fulano manda 2, a pessoa que comprou no tempo certinho manda 1, aí você já vira um volume que chega para mim de redação, além das outras turmas que eu tenho para atender. Então não dá, tá? Então esse pacote com 10 correções é só quando a gente tem um tempo tranquilo, tá? 3 meses, 2 meses, dependendo aí do tamanho da turma, né? Dependendo da quantidade de alunos que tiver, 2 meses aí faltando para a prova, ainda consigo. Quando é um tempo menor que esse, é somente o de 6 correções, tá? E como eu falei, quem contrata o pacote de 10 correções ganha de bônus o e-book, tá? O meu e-book Guia de Atualidades. Então, ele é 2 e-books em um só agora, tá? Porque eu tenho um e-book que são 28 redações prontas, a maioria delas seguindo aí essa redação padrão, né, de 30 linhas, e eu tenho outras também, tá? Então, assim, dentro desse e-book de 28 redações prontas, eu tenho com 20 linhas, eu tenho com 50 linhas e eu tenho com 30. É um e-book que você vai usar para vários certames. Perfeito? E aí eu coloquei ele também dentro do Guia de Atualidades. Então, o Guia de Atualidades você vai ter acesso aos 2 e-books, tá bom? Porque tem gente que já tem o Guia de Atualidades, aí eu quis fazer separado os modelos de redação pronta, tá? Porque é importante também vocês terem acesso a redações prontas no momento em que vocês estão treinando. Então, vamos falar de um assunto aqui muito esperado por vocês, né, que é acerca do cronograma de estudos. Prof, como que eu vou montar o meu cronograma de estudos? Tem gente que tem muita dificuldade para isso. Então, eu também gosto de ajudar nesse quesito.
Então aqui, aluno iniciante, tá? O aluno iniciante, ele precisa de mais dias para estudar a redação, então ele precisa de mais dias disponíveis ali para ele estudar para a prova discursiva. Eu aconselho aqui 3 dias na semana. Claro, gente, isso daqui é uma sugestão, é o que vai de acordo com a minha experiência, de acordo com a minha bagagem. Professora, não tem como, tal dia eu trabalho 12 por 36. Gente, por favor, né? E vocês se adequem do jeito que dá. Tá bom? Eu tô querendo dizer aqui para vocês que é uma sugestão para quem tem, né, todos os 6 dias livres, tira só um para descansar, tem gente que não tira nenhum para descansar, estuda aí todos os dias a partir do que o edital for publicado, então vocês vão se organizar do jeito que der, tá? Mas isso aqui é uma sugestão, perfeito? Então aqui, 3 dias da semana, tá? Para vocês destinarem ali a redação, 1h30, 2 horas, tá? Vai depender da sua dificuldade, cada um aprende em uma velocidade, tem gente que aprende algo muito rápido, né? Tem alunos que com 2 redações no nível iniciante, ele já passa para o intermediário. E tem gente que demora um pouco mais para aprender, precisa de 4, precisa de 5, tá? Então cada um tem o seu tempo. Então, óbvio, gente, vocês vão ajustar com as particularidades de vocês, tá? Então eu preciso estudar o assunto que eu vou escolher ali para eu escrever. Eu preciso analisar redações prontas. Lembra que eu falei com você a importância dos modelos de redações? Tá? Tem algumas disponíveis lá também no meu Instagram, tá? Meu Instagram vai ficar aqui na tela para vocês entrarem lá, tá? E praticar. Então, tudo isso aqui eu tenho que dividir dentro desses 3 dias. Aí eu vou desenvolver do jeito que achar melhor para mim, tá? Obviamente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estudar o assunto, escolher o tema na plataforma e estudar sobre ele. Quando a gente é um aluno iniciante, a gente não tem muito conhecimento sobre nada, sabe? A gente é bem cru mesmo. Então, praticamente todos os temas que eu escolher na plataforma, eu vou precisar estudar sobre eles, tá? Então, isso é comum, isso é normal, vai acontecer para todo mundo. Daí, comece por parágrafo. Eu sugiro quando a gente não tem edital aberto, tá? Como a gente tem edital aberto, por mais que a gente tenha um tempo aí bom para estudar, eu não aconselho a seguir essa metodologia, não, tá? Faz como eu falei com vocês. Eu não sei nada, 0, 0, 0, 0 mesmo, nunca fiz uma redação na vida, nem Enem. Aí sim, tá? Começa por parágrafo, então aprende a introdução primeiro, escolhe uns 3 temas lá na plataforma, faz 3 introduções, envia. Lógico, vocês me avisam, né? Que senão eu vou assustar lá. Coloca lá o tema para mim, escreve a introdução, põe outro tema, escreve outra introdução, põe outro tema, escreve outra introdução. Lembrando que, galera, quem for nível iniciante, quem for começar do zero, tem que começar, ó, tinha que ter começado ontem, tá? Então tem que correr aí, agilizar, porque senão a gente não tem tempo de aprender, não, tá? E esse aluno iniciante, ele precisa reescrever as redações todas, tá? Todas as redações. Quando o aluno é iniciante, ele tem ajuste para fazer em todos os critérios. Norma culta tem muitos erros. Estruturação tem desvios na estrutura em todos os parágrafos. Então, às vezes, gente, o aluno ele recebe a correção e ele fica um pouco assustado. Prof, não é para mim, pelo amor de Deus, que é isso? Eu sou muito burro, não é possível, gente, é assim para todo mundo, tá? Dificilmente, às vezes, o que acontece é o aluno que ele tem o hábito de ler, então geralmente quem tem o hábito de ler escreve super bem, né? Então esse aluno ele já escreve bem, então ele não tem muito problema com relação à norma culta, mas com relação à estrutura, conteúdo, né, questão dos conectivos, às vezes desenvolve a redação em primeira pessoa, que não pode, né, nem do singular, nem do plural, então tem vários detalhezinhos ali que precisa ajustar, então ele tem que reescrever, tá, para se atentar à estrutura. Prof, mando de novo para a plataforma? Não, né, gente, vocês não vão gastar os créditos de vocês com uma redação que você já sabe que tá certo e tá errado, né, eu mandei para você, enviei para você, você vai fazer os ajustes na sua reescrita e vai guardar consigo, tá? E aí depois vai mandar outra para a plataforma, escolher um outro tema, na semana seguinte a gente começa tudo de novo, perfeito? Daí eu vou falar para você, obviamente, gente, eu trabalho dessa forma, por quê? Porque a metodologia, a forma, como eu falei com vocês, eu tenho um atendimento individual.
né? Então a forma como eu converso, como eu trato com o aluno iniciante, não é a mesma forma que eu trato com o aluno intermediário. Da forma que eu trato com o aluno intermediário, não é o mesmo que eu trato com o aluno avançado. Com o aluno avançado, gente, eu sou aquela cri-cri, sabe? Aquela professora que prepara você para pegar o pior corretor que existe na face da Terra, né? Porque eu era uma delas, aquele corretor chato. Então, pois é, quando eu corrigia a redação para as bancas, eu era aquela corretora cri-cri. Então, eu ensino mesmo você ser, assim, o mega max, tá? Dos escritores de redação. Então, quando eu tô no nível avançado, eu pego no pé, assim, de todos os detalhes. No começo, os alunos ficam bem chateados e com raiva de mim, com certeza me xingam até na casa deles, né? Mas depois, quando passa, quando são nomeados, professora, não acredito, 95 na redação, professora, gabaritei a redação, eu não acredito, eu fiz no certame passado não sei quantos anos, eu não consegui nem 60%, aí agradecem, né? Uma até fez um textão pra mim falando, professora, você não sabe tanto que eu te xingava quando eu recebia suas correções, quando eu recebia seus áudios, eu achava que eu tava arrasando, que eu tava arrebentando. Eu falei, tem que ajustar isso, tem que mexer isso. Era assim mesmo. Mas é assim, é desse jeito que a prof é. Então, o aluno intermediário, eu já puxo um pouquinho mais, né? O aluno iniciante, eu deixo ele um pouco mais solto, até trazer ele para o nível intermediário. Aí eu vou puxando conforme eu vejo que ele dá conta, né? Aluno intermediário, aí só 2 dias na semana já é suficiente. Ele vai destinar aquele um dia para outra disciplina da parte objetiva que ele não estava indo tão bem. Por isso que o cronograma de estudos de vocês, gente, eles devem ser movimentados sempre, tá? Geralmente por semana, dependendo aí do aluno. Então, você vai estudar ainda alguns assuntos, tá? Agora você não estuda todos, nem assuntos, nem repertórios. Tem alguns eixos temáticos que você já sabe de cor, como fundamentá-los, tá? Você continua analisando redações prontas, mas nem sobre todos os assuntos mais, e você vai praticar. Então, agora você já é mais seletivo, tá? Alguns temas vão ser mais fáceis, outros vão ser um pouco mais difíceis, uns eu preciso estudar, outros não, e agora ele começa a acionar o cronômetro. Ele tem que saber quanto tempo que ele demora para escrever redação. Para quê? Para ele se organizar no dia da prova, tá? A primeira coisa que vocês vão fazer, gente, quando vocês chegarem lá na prova de vocês, é olhar o tema. Qual é o tema da minha redação? Tá? E a partir daí vocês vão começar a organizar ali o momento de prova de vocês, tá? A princípio, o objetivo, ela é prioridade, tá? Mas não na fase de estudos, não na fase de preparação, porque não adianta nada. O que acontece, tá, gente, na maioria dos casos aí, quando a gente tá em fase de recurso, é esse desespero de vocês, porque deu toda a atenção possível para a objetiva e negligenciou a redação, ou fez como eu falei anteriormente, faltando um mês, nossa, gente, tem prova discursiva, eu nem lembrava disso, eu tenho que estudar, não, tem 10 anos que eu fiz Enem, sei nem como é que eu vou fazer, e aí vai, né, para fazer redação, daquele jeitinho, e aí a gente manda fazer as coisas, não faz, escreve uma redação, dali 20 dias manda outra, e é desse jeito, aí não dá certo mesmo, né? O resultado é de acordo com o que a gente se entregou para isso, né, conforme nossos esforços. E aí, galera, quando vocês pegarem ali o assunto da redação, vocês vão conseguir se programar, tá? Olha, tá caindo sobre feminicídio, nossa, tranquilo para mim escrever, né? Eu escrevi umas 2 redações sobre esse assunto, uma delas eu gastei 1h20 para escrever, a outra eu gastei 1h30, eu vou separar que 1h30 vai dar. Então você já sabe, pegou a redação, nossa, que tema é esse, gente, eu nem treinei sobre isso. Meu Deus do céu, o que é isso que eu vou fazer agora? Não sei. Vou pensar no que eu vou arrumar aqui. Não se desesperem, tá, gente? Não se descabelem. Vai dar certo. No final sempre dá certo. Então, é um tema difícil. Nossa, eu vou ter que correr aqui com a minha objetiva, porque eu vou ter que destinar um tempinho maior. Garrando, né, gente? Vou destinar um tempinho maior aqui para eu desenvolver essa redação. Então, você já sabe como se organizar. Nós temos que ter estratégias para tudo nessa vida, né? Principalmente para fazer uma prova tão importante, tá? Então, tem que cronometrar. Professora, eu tô demorando 3 horas para fazer a minha redação. É assim mesmo, tá? As primeiras tem gente que demora até 3 dias. 3 horas você tá indo muito bem. Pode ficar tranquilo que você tá indo super bem. Esse tempo ele vai diminuindo, tá bom? Reescreva as redações, algumas ainda ele reescreve, tá? Algumas, não são todas. Como eu falei, alguns temas vai ser mais confortáveis, outros não. Não é igual ao nível intermediário, né?
A gente tem aqui o nível em que todos querem estar, né? Que é o nível avançado. Já passou em concurso, que foi cobrado prova discursiva, foi meu ex-aluno, eu amo receber ex-aluno, gente, principalmente quando é um aluno que já foi nomeado em um certame e está tentando para outro cargo, gente. O que eu recebo de ex-aluno, graças a Deus, eu recebo muitos ex-alunos. Então, assim, ex-aluno da prof, só precisa para ver como é que tá indo mesmo, tá, prof, eu quero só reciclar o conhecimento, há 2 anos atrás fiz um curso com você, há 3 anos atrás eu fiz um curso aí para um outro cargo, agora eu quero tentar esse, quero mudar de área, então eu amo, gente, amo receber. Então acontece aqui que o aluno está em nível avançado, um dia da semana é suficiente, tá, ele destina um pouquinho mais de horas, aí nesse um dia ele vai analisar a redação anterior, né, ver o que precisava ser ajustado, que ele deu mole ali, que ele vai colocar em prática nessa agora, se precisar analisar algum tema ou outro, né, pesquisar sobre, mas são poucos que ele vai pesquisar, porque ele já escreveu sobre vários temas, ele já treinou bastante, então, gente, ninguém nasce avançado, tá, o aluno que ele chega no nível avançado é porque ele já treinou bastante, tá, ele já escreveu muita redação na vida dele, ele já mandou muita redação para correção, tá, então depois ele chega aqui, tá? Então, dificilmente ele vai precisar reescrever redação, não reescreve redação nenhuma. No mesmo dia, ele estuda o assunto, ele analisa o repertório que ele vai colocar e ele já escreve a redação, tá? Aciona o cronômetro, 1h20, 1h30, ele já escreveu aquela redação com o pé nas costas. Amo, tá? Porque já sabe a teoria, já sabe a técnica de frente para trás, de trás para frente. É realmente criar, porque o texto dissertativo argumentativo, gente, ele é mais chatinho mesmo, ele não é igual o texto expositivo, que está avaliando ali o meu conhecimento. É o meu conhecimento sobre um artigo de determinada lei, tá? É o meu conhecimento sobre uma determinada área. E aí o que eu sei, o que eu não sei, não tem como encher linguiça, ou eu sei ou não sei, e pronto, acabou. Aqui não, por mais que muitas vezes a gente saiba o assunto, a gente não sabe muito bem como vai argumentar, os exemplos que vai apresentar, eu tenho que apresentar exemplo, eu tenho que fundamentar, eu tenho que apresentar senso crítico, então é uma estrutura mais engessada, é mais chatinho, tá? Então por mais que a gente tenha habilidade, que está acostumada a escrever, dá um pouquinho de trabalho, né? Não tem jeito. Se fosse fácil, eu nem estaria aqui dando aula para vocês hoje, né? E aí, a parte que vocês mais amam, né? Como eu vou estruturar o meu querido texto, né? Claro. Introdução, galera, é só a apresentação, tá? São parágrafos curtos que vocês devem fazer, introdução e conclusão, perfeito? 7 linhas dá para apresentar tranquilamente. Então, ali eu tenho 3 frases, tá? A primeira frase, eu vou trazer uma contextualização, uma fundamentação. Vocês vão aprender detalhadamente no curso, tá? Tem uma aula específica para cada bloco desse. Uma aula específica só para coesão, só para fundamentação, tá? Então, tá bem dividido ali pelos módulos dentro da plataforma. Então, a minha introdução, eu vou apresentar qual é o assunto, né? Olha, corretor, a redação é sobre esse assunto, esse é o meu posicionamento, é o que eu acho disso, e esses são os argumentos que eu vou trazer, né, que eu vou apresentar para convencer você. É isso que você está falando, tá? É simplesmente, é como se fosse um trailer dos parágrafos de desenvolvimento, tá? E como a gente não tem trailer maior do que o próprio filme, tá? Porque o que acontece, a maioria que chega aí na plataforma faz uma introdução com 10 linhas e um parágrafo de desenvolvimento com 6, né? Não faz sentido nenhum. O próprio nome diz, é desenvolvimento, é um lugar onde eu vou desenvolver o texto, né? Não faz sentido algo que eu vou introduzir ser maior do que algo que eu vou desenvolver, tá bom? Não dá, perfeito? Então aqui eu vou escolher 2 argumentos, que são 2 parágrafos de desenvolvimento. A banca quer um texto de até 35 linhas, tá, gente? Vamos atender ela, vamos atender essas 35 linhas, tá? Pra gente desenvolver bem esse texto. Então dá para fazer em média um desenvolvimento com 10 linhas, pode fazer um com 9, um com 12, tá? É uma média, tá, galera? Desde que vocês atendam aos 4 elementos obrigatórios, tá bom? Ô, gente, eu tô falando negócio aqui da introdução, Ô, gente, eu vou te falar com você, viu? Meu colega que tá aqui gravando a aula tá rindo da minha cara. Meu Deus, tudo, esse povo põe maldade em tudo, gente, é uma aula tão inocente de redação, ô meu pai, eu não aguento não.
Tira até meu foco, né? Enfim, aí aqui aproximadamente 10 linhas, tá? Lembrando que são os parágrafos de desenvolvimento. É aqui que eu vou desenvolver o texto. E a conclusão é a retomada, tá? Eu não apresento nenhuma informação nova na minha conclusão. Então, no máximo 7 linhas também. Tá? Eu posso fazer proposta de intervenção, não existe esse proposta de intervenção, né? Essa banca, mas eu posso fazer, desde que o tema seja um problema, tá? Cuidado! Na maioria das vezes, quando a gente fala de concurso, o tema ele é um problema, tá? Na maioria dos casos, mas tem casos que não. Tem casos que a banca está falando do benefício de algo. Muitas vezes ela pede para falar sobre o benefício e o malefício de um assunto, tá? Então, se você sabe fazer somente propostas de intervenção, tá na hora de aprender e fazer conclusão de outro jeito, tá? Que é fazendo uma reflexão crítica, que é fazendo uma síntese dos argumentos, do que foi desenvolvido ali, tá? A melhor forma que tem para concluir o texto é fazendo um resuminho, é uma síntese do que você desenvolveu nos parágrafos de desenvolvimento, tá? É a melhor forma sempre. Mas não tem problema de fazer proposta de intervenção não, tá? Então aqui, gente, acerca do detalhamento de cada parágrafo, eu vou abordar com vocês na próxima aula, tá? A galera aí que já está assistindo, que já é um aluno matriculado na plataforma, já tem acesso a essas aulas detalhadas, só sobre introdução, só sobre desenvolvimento e só sobre conclusão. A galera que está assistindo só aqui pelo YouTube, tá? Eu vou trazer essa aula para vocês na próxima, porque a aula já está extensa. Eu não gosto de fazer aulas muito longas, porque o cérebro da gente tem uma capacidade de até um certo tempo de ficar focado, de prestar atenção. Depois disso, se a aula está muito longa, vocês já estão voando, né? Já estão com o celular na mão, já estão cutucando o calinho, já estão mexendo na cutícula, e aí já estão totalmente dispersos, tá? Então, eu vou trazer essa estruturação na próxima aula. Nós vamos falar sobre introdução, nós vamos falar sobre desenvolvimento, e aí eu posso trazer uma redação pronta para a gente corrigir juntos também. O que vocês acham da ideia? Digam-me. Ou vocês preferem que a gente trata um tema específico? Eu trago um tema, uma frase temática, a gente trabalha o que pode ser abordado naquele tema, quais fundamentações a gente pode citar naquele tema, ou seja, o nosso projeto de texto, e aí vocês elaborem a redação sozinhos. O que vocês acham? Deixa aqui para mim nos comentários o que vocês preferem, tá? Para que eu traga aí para a próxima aula. E lógico, deixa o like aí para prof, tá? Já deixa o like. Isso é bom tanto para mim, para valorizar, obviamente, meu trabalho, quanto para vocês. Porque todas as aulas que forem abordar acerca desse certame, acerca dessa banca, o YouTube ele vai disponibilizar essa aula para você, ele vai oferecer essa aula para você, para que você assista, tá? Então vai ficar assim que você abre lá o YouTube já fica disponibilizado, tá? Ele oferece essas aulas para vocês, tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima aula, tá? Um beijo no coração, tá? E logo eu venho pra gente falar acerca de detalhamento todo do parágrafo de introdução, todo o detalhamento de desenvolvimento, os 4 elementos obrigatórios, quantas frases vocês precisam elaborar, tá? Porque isso é importantíssimo para que vocês consigam escrever bons textos, tá? E aí a gente vem falar de letra também, eu quero falar sobre paragrafação, tá? Então vai ser uma aula e um complemento dessa nossa aula, tá bom? Beijo e até a próxima!